Fala pessoal, Marcos Petri aqui e hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito sério no desenvolvimento do autista e também do neurotípico, principalmente as crianças. Nós vamos falar hoje sobre o tempo de tela e como que ele pode fazer a diferença entre o teu filho se desenvolver bem e ele não se desenvolver com tanta pujança, com um desenvolvimento tão bom. Isso veio a mim por causa de uma série de vídeos que eu já vinha assistindo aqui do YouTube com o Léo Freiman, que é um cara que eu achei na internet para pesquisar algumas coisas sobre cérebro, desenvolvimento, sono, alguns comportamentos. Para expandir mesmo as minhas pesquisas, acabei encontrando o conteúdo dele. Mas o que mais me impactou foi ver que Maíra Gaiato, ela também se preocupa com o tempo de tela das crianças hoje. Porque os pais têm muitas vezes circunstâncias que não podem deixar a criança brincando de outras formas. Então, não é para tirar a tela das crianças, não é para fazer com que elas nunca mais usam, não tenham contato, mas é para a gente pensar um pouquinho em que tipo de estímulo a gente está dando, principalmente nessa época pós-pandemia, pós-isolamento social e também pensando aqui no foco do canal, no desenvolvimento do autista em específico. Pessoal, eu peço para você, já deixe o dedo no like se esse vídeo for relevante, compartilhem com seus queridos para chegarmos assim mais longe. Pessoal, é interessante nós olharmos para a recomendação da Organização Mundial de Saúde com relação às telas, tá? Se recomenda que até os 2 anos, 0 telas. E dos 2 aos 8 anos, são 1 hora diária de telas. Depois, a partir dos 12, se trabalha com 2 horas. E esse é um limite que é importante a gente seguir. Por quê? A tela, ela dispara bastante dopamina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da intensidade, em doses em que nenhum outro estímulo possui. Ou seja, não vais achar tanta dopamina em um dia no parque, um passeio no cavalinho, enfim. A criança hoje ela está exposta a gráficos, vídeos, luzes, sons, imagens em alta definição. Tudo isso gera descarga dopaminérgica muito maior. Ou seja, essa ativação do centro de prazer do cérebro de uma criança é muito maior. E eu dei uma pesquisada para entender que o cérebro está se formando na idade ali 8, 12 anos de idade, e essa descarga dopaminérgica ela vai fazer parte dos circuitos da criança, quem sabe para a vida inteira, e vai fazer com que ela tenha mais distrações, que ela tenha menor tempo de resposta, que ela tenha inclusive menor contato social se a gente não olhar para a tela com carinho. Essa geração, segundo uma reportagem que pesquisei, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, da BBC Brasil, é a primeira que tem menor QI do que os pais. E isso é algo que assusta um pouco, porque eu fui fazer umas pesquisas com relação ao QI e ele é simples de ser medido. Nosso cérebro ele foi feito para ler dessa forma. Deixa eu pegar o dicionário aqui de língua portuguesa só para exemplificar. Nesse sentido, os olhos, muitas vezes acompanhando com a mão, muitas vezes acompanhando sem a mão mesmo, mas as pupilas elas fazem esse movimento, ou seja, da esquerda para a direita. Ela foi pensada dessa forma, nossa mente. Quando a gente começa a fazer movimentos difusos com os olhos, que sejam bem diferentes desse aqui, desse sentido aqui, ou seja, a gente começa a olhar para baixo, para cima, para baixo, para cima, num ritmo cada vez mais frenético, que é o que acontece quando a gente roda a rede social. Ó, meu olho faz isso. O nosso QI diminui. É aí que o QI diminui, porque a nossa atenção concentrada, o foco que foi projetado no cérebro, é para fazer dessa forma. Mas a gente dá vários focos ao mesmo tempo e o cérebro não consegue decidir em qual deles se focar. Se estima que por várias vezes praticando só esse movimento, os próprios adultos perdem QI, perdem 10 pontos de QI numa média diária, segundo uma pesquisa que eu encontrei.
Então as crianças expostas a esse tipo de rodagem de rede social por muito tempo, por vídeos muito coloridos por muito tempo, e sem o contexto, sem o desafio, sem a criatividade injetada de ter que fazer algo com seu tédio, vão ter um QI mais baixo e vão se tornar mais irritadiços. Tem essa tendência hoje também, porque por interagir somente pelo virtual, nós não somos instigados a reagir no real, a ir atrás da pessoa de verdade. Isso faz a diferença. Hoje eu consigo perceber em mim e eu posso perceber também nas crianças. A gente está mais sem paciência, a gente está mais sem traquejo e os pequenos, eles sentem muito mais. Lembra, ele é um cérebro em formação. Esse construto vai passar para a vida inteira dele, se ele for exposto às telas com muita frequência. Eu sei que nem sempre a gente pode dar para os filhos da gente as brincadeiras que gostaria. Às vezes, a criança fica quietinha, fica mais calminha com o celular. Isso acontece, mas não pode ser a tônica. Às vezes a criança pode brincar com o celular, mas tem que inventar, criar, imaginar, usar o que a gente chama também de mídia quente. Quente por quê? Quente porque são mídias que nos proporcionam imaginar. Sim, brinquedos como peão, boneca, bola, são mídias, são meios de explorar o mundo, porque brincando a gente aprende a ser adulto. Agora, quando tudo está disponível aqui na palma da minha mão, que graça tem eu aprender a ser adulto. Por isso que a gente chama os meios com várias coisas acontecendo, como o celular, a televisão, de mídias frias, ou seja, que não te possibilitam imaginar. O que está aqui está imaginado, já foi imaginado por alguém. Então aplique-se muitos anos. Os teus filhos, as crianças, vendo telas e não tendo exercitada a força para criar a partir do tédio, deu tédio, vou lá, dou um celular para o meu filho, ele não vai ter exercitada a criatividade, que é uma força muito importante quando a gente fala em atenção dividida, quando a gente fala em partilhar momentos, troca de turno. Isso é que eu sinto muito, as crianças não estão sendo incentivadas a trocar o turno, a respeitar a vez do coleguinha, a valorizar os seus tempos junto com o coleguinha, a empatia, colocar-se no lugar do outro, imaginar qual é aquela emoção, porque está tudo aqui, está tudo pronto. É uma mídia fria, é uma mídia que não te exige, que não requer uma participação ativa, como é o caso, na verdade, desculpa pessoal, a definição dessa mídia, pelos estudos de mídia, é uma mídia... Não, é uma mídia fria, tá certo? É uma mídia fria porque exatamente ela não requer a participação para criar uma memória afetiva como a mídia quente, que requer o teu calor humano, tua injeção de ânimo ali, para imaginar aquela história, para imaginar aquele teatro, para imaginar que nós estamos em outro lugar, outra época, outro tempo, para onde as histórias podem nos levar, que um pé de lata é um megazord, é uma nave intergaláctica, enfim, tudo que a criança imaginar. A gente só não pode podar essas asas deles dando tecnologia demais. Certo? Fiquem com essa reflexão, comentem nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam dessa questão, compartilhem para quem é importante para vocês, assistam a esse vídeo junto com os filhos de vocês, vão surgir com certeza grandes ideias. Muito obrigado por estarem aqui, até um próximo vídeo do Diário de um Autista. Tchau!